no Jornal da Cruzeiro. Bom dia, prefeito. 9h27, prefeito Rodrigo Manga, já aqui nos nossos estúdios, para prestar contas do seu trabalho no Executivo Municipal. Tudo bem, prefeito? Bom dia. Bom dia, André, bom dia, Douglas, Fernando, Ricardo, Nicole, Santinon, Tanaka, todos que estão nos acompanhando aqui da Rádio Cruzeiro. Mais uma vez é uma alegria muito grande poder estar aqui, como todas as quartas-feiras, falando daquilo que acontece na cidade de Sorocaba, das boas novidades da cidade, do momento que a cidade vive, também para prestar contas, porque nós entendemos que esse espaço, Fernando, ele é extremamente importante no sentido de que, tão importante como a quarta com o prefeito, que a gente atende a população, ou como as visitas que nós fazemos nos bairros, e ontem a gente estava inaugurando uma grande praça ali no Jardim Ipiranga, uma multidão lá, aproximadamente 1.000 pessoas prestigiando essa entrega, porque houve também um mercado solidário. E ali a gente pega demandas, houve reclamações, houve sugestões, houve ideias. E aqui é também um espaço aberto que você alcança muito mais pessoas, porque a rádio tem esse poder, então parabéns aí para vocês. Obrigado. Prefeito, a gente começa essa nossa entrevista já falando de um assunto que repercutiu muito entre os nossos ouvintes, que é a questão da saúde. Principalmente, até um depoimento dado pela secretária da Saúde, a doutora Priscila Renata Feliciano, na Câmara Municipal, em uma audiência pública, sobre essa questão da falta de medicamentos. Para a gente contextualizar o nosso ouvinte, que não está a par dessa situação, nós vamos colocar um trecho da fala da secretária da Saúde para falar que justamente o trecho que ela comenta sobre a questão do problema da falta de medicamentos em algumas unidades aqui do município. Vamos acompanhar. Infelizmente, encontramos uma realidade que desde 23 e 24 não foram realizados os pregões necessários e os processos licitatórios existentes não seguiram em contratos regulares. Então, assim que eu assumi, com o apoio a toda a equipe, conseguimos retomar os agendamentos dos pregões e hoje, com responsabilidade, já conseguimos aproximadamente 150 itens com contratos regulares vigentes, o que representa um grande avanço diante do que a gente vem enfrentando. Cerca de 25 itens estão em fase de homologação, para serem nos próximos dias serem disponibilizados na rede. No entanto, ainda a gente tem um grande desafio. Mais de 70 itens, eles tiveram processos considerados fracassados, o que significa que não houve fornecedores habilitados ou interessados em fazer parceria com a Prefeitura. Diante disso, já abrimos novas solicitações de compras e estamos estudando outras possibilidades legais e emergenciais até que esses contratos regulares sejam concretizados. Sabemos que a falta de medicamento ele afeta diretamente quem mais precisa e, por isso, essa é uma prioridade absoluta para toda a Secretaria. Esse é apenas um trecho, né, da secretária mencionando sobre a falta de medicamentos, mas o que chama atenção é esse problema desde 2023 e 2024 com relação aos contratos para o fornecimento de medicamentos. E pelo que ela fala, pelo que a secretária da Saúde fala, são questões burocráticas. É esse o ponto, então, que acaba resultando nessas reclamações que a gente recebe constantemente, prefeito? E de que forma sanar o mais rápido possível essas questões para que esses medicamentos voltem a ficar à disposição da população que procura nas unidades de saúde, hein? Então, é importante ressaltar, né, que a secretária é uma secretária que faz um trabalho maravilhoso, técnica, médica da regulação de vagas, que conseguiu organizar a regulação de vagas. E o que houve nem foi esse trecho, foi um outro que repercutiu, foi um outro trecho que ela fala, ficamos 1 ano sem fazer o pregão regular, e aí deu a impressão, e foi ventilado isso, eles estão 1 ano sem comprar medicamentos. Não, quando ela fala pregão regular, é o processo licitatório regular, onde você tem um prazo de 6, 7 meses, que a empresa vence, e aí você faz a contratação. Quando esse pregão fracassa, que é o que ela quis dizer, nós fazemos as compras emergenciais, que daí eu não preciso passar o rito de pregão, é uma emergencialidade, as pessoas não podem ficar sem remédio. Então, nós compramos ele, dispensando o processo regular de licitação. Eu sigo a lei de licitações, mas na modalidade emergencial. Então, esse é um desafio muito grande de todas as prefeituras, que acontece porque existem você faz um pregão hoje, e compra, vou dar um exemplo aqui, sei lá, dipirona. Você compra dipirona. E aí acontece uma alta no dólar, ou um movimento que um produto que vai para dipirona subiu. O cara fala assim, não vou entregar, porque ele não entrega pouco, ele entrega para 800 mil pessoas. Então a empresa fala, não, eu não vou fornecer. Aí a prefeitura tem que abrir um contrato emergencial
e vai achar algum fornecedor que disponibilize no preço de mercado atual para que possa servir. Então, é um processo longo, só que você observa que ela é bem clara, que ela fala que de todos os medicamentos, que são mais de 5 mil medicamentos na rede, 70 ainda estão encontrando um processo regular. Então, olha que a gente conseguiu sanar um problema histórico da cidade de Sorocaba, né? E não é que esses 70 estão em falta, 70 que estão em emergencialidade. Ela mesma fala isso aí, né, na sua fala. Então é um problema histórico. Agora, o que se confunde bastante, é importante ressaltar, é a questão do fornecimento do município em relação aos medicamentos que vêm do Estado. Por exemplo, insulina. Ela não é uma responsabilidade do município, ela é distribuída no município. Mas ela não é uma responsabilidade do município. Remédios cardíacos. Ela é distribuída no município, mas não é uma responsabilidade do município. É feita uma divisão, mas se confunde, a população não tem obrigação de saber nisso mesmo, quem tem que resolver somos nós, essa questão. Então a secretária tem feito um trabalho importante, foi uma fala que fugiu do contexto e gerou toda essa repercussão, mas ela mesma fez um vídeo depois, acho que ela mandou, não sei se mandou aqui, Santo, não? Acho que não, pelo menos, não sei. Não. Acho que não chegou até a gente. Manda para eles, ela mesma fez um vídeo depois explicando essa, é como se eu falasse assim, para vocês, olha, fumar maconha no começo é muito bom, é gostoso, se viaja, se fica legal, você curte com os amigos, mas depois ela vai levar você para depressão. Aí você tira essa parte do depois, só coloca, olha o que o Manga falou, que fumar maconha é bom, que vai me entrosar com os amigos. Então foi uma fala tirada do contexto. O que me chama atenção só é quando ela menciona que esse pregão, desde 2023, 2024, que é durante a gestão, o primeiro mandato do senhor, né, como prefeito de Sorocaba. Houve algum descuido nesse aspecto para que esse contrato não fosse refeito, que o pregão não fosse retomado a tempo, para que hoje não resultasse esse problema? Houve algum descuido nesse sentido, na sua opinião? Não, prefeito? Até porque nós corrigimos um erro histórico que tinha. Nós não tínhamos nem quem distribuísse quando nós assumimos. Mas é um problema histórico, nacional. Então nós fizemos um novo modelo de ata, então nós contemplamos todos os medicamentos, fizemos alguns desses, que ela diz 70 medicamentos do mais de 5 mil, nós tivemos que fazer emergencialidade. Por quê? Por vários motivos, porque, como eu disse, às vezes a pessoa ganha, fala, não vou entregar porque subiu o preço, mudou o valor de quando entrei na licitação, porque o Tribunal de Contas, porque acontece uma denúncia e o Tribunal de Contas suspende. Um exemplo aqui, nós tivemos a marginal direita, foi autorizada, eu não sei em primeira mão para vocês aqui, Sim. mas ela ficou suspensa. Nós fizemos a licitação dentro do rito legal, dentro do preço legal, com a questão ambiental da CETESB. Fizemos um grande parque. Houve uma denúncia do PT. O PT pegou, o promotor pegou e falou, até que eu apure, eu sugiro para que a justiça suspendeu. Aí vai para os esclarecimentos. Então teve um delay aí, acho que 6 meses que ficou suspenso a marginal direita. Agora, a justiça liberou. Ontem teve a questão do SOS. A justiça parou de novo. Então, é uma questão, e aqui não é culpa da justiça, tem o papel dos órgãos fiscalizadores fazer isso, e a denúncia lá do SOS também foi por parte do PT. Então, é normal isso, e a gente tem que buscar os caminhos, esclarecer ou refazer o processo licitatório, ajustando preços, atualizando o mercado, para que siga. Mas é um enfrentamento diário, tá? É algo que você tem que ficar atento, porque isso acontece geral. Esses dias faltou... no Brasil, não em Sorocaba, bombinha. Plasma. E aí eu comecei a receber mensagem, eu tenho muito acesso, as pessoas têm meu celular, as pessoas falam comigo pelo Instagram. Mas o problema não é nosso, o problema é nacional. Eu falei, não, é nosso. Eu falei, eu tenho asma, eu sei o que é isso, eu tenho bronquite. Eu ando com minha bombinha no bolso. Por sinal, cadê pegar na frente que tá dentro? Aí se faltar... dá um desespero. Eu falei, liga para os hospitais, liga para o padre, liga para o GEPAS, empresta deles legalmente, acha um caminho, ou liga para as outras entidades. Sei lá, resolve. E resolveu. Porque é algo que é um problema nacional, mas peraí, eu não posso deixar a criança sem atender, ainda mais uma coisa que gera um desespero na criança quando tem isso. Então é algo que você tem que estar atento, e o que facilita para mim é o caso de eu mesmo que ligo para o Santinão, eu mesmo que ligo para o secretário, eu mesmo ontem à noite que estava falando com o secretário de obras, porque eu tenho esse acesso, a população tem esse acesso que as redes sociais permitem, que essa vinda aqui na rádio, seja nos momentos de mais alegria, nos momentos de mais
crises que a gente passa, como todo mundo passa, eu tô na rádio, eu não fujo, eu tô aqui. Então, isso permite que vocês me informem, né? Eu lembro que a Cibele falava, Manga, olha, não chegou o uniforme para... A Cibele tá de férias? Não, a Cibele tá... O Jornal das 5. Ela fala, Manga, não tem uniforme para as crianças com necessidades especiais. Eu não tinha esse conhecimento. Então, nós fizemos uma mudança no decreto que permitiu o uniforme que vai para todas as crianças da rede municipal, agora vai também para as crianças com necessidades especiais. Da onde que surgiu isso? Da Rádio Cruzeiro. Foi aqui que eu descobri. Eu lembro que eu vim aqui com o meu pai, Fernando, você lembra que ele vinha? Era você ainda lá no outro? Isso. E vocês falavam muito da Augusto Lípio. Isso, Augusto Lípio. E eu falei, pai, não, vamos fazer esse Augusto Lípio, quando for eleito. Que é lá no Campolim, uma rua que sai na Raposo, mas desafoga muito para quem trabalha lá, para quem mora lá. E muitas pessoas que, nem todos, não é só para quem mora, muitas pessoas trabalham no shopping, trabalham nas residenciais, trabalham nas portarias no Campolim, trabalham nas imobiliárias que tem no Campolim. Então beneficia os moradores e os trabalhadores. E aí nós fizemos um acesso lá que há 20 anos se esperava. E eu descobri aqui na Rádio Cruzeiro. Prefeito, o senhor citou a Cibele Freitas e eu vou utilizar aqui uma pergunta, inclusive, enviada pela própria Cibele Freitas aqui ao nosso grupo interno, né, do jornalismo da Cruzeiro FM. Olha, falta de medicamentos básicos nas UBS não é uma coisa pontual. Não tem, e muitas vezes, falta de pirona, esparadrapo, gás e medicamentos para as mulheres, tipo os anticoncepcionais, medicamentos para reposição hormonal e outros na maioria das unidades. E também não tem logística de distribuição na rede básica de saúde. Então, trouxe essa fala da Cibele, já que o senhor citou a própria Cibele Freitas aqui no Jornal da Cruzeiro, e eu pergunto para o senhor, obviamente, foi como o senhor disse, uma fala tirada de contexto da secretária de Saúde, mas a população, o questionamento da população e o questionamento da Cibele é quando que esses medicamentos começam a ser repostos diretamente nas unidades básicas de saúde. Nós fizemos algumas pesquisas no site de estoques de medicamentos e, obviamente, tem alguns medicamentos realmente que a gente percebe que estão faltando. A pergunta da população nós sabemos que o prefeito está tentando resolver os problemas, há problemas de distribuição desses medicamentos, tanto pelo governo federal quanto pelo governo do estado. Fiz essa pergunta semana passada para o senhor, mas eu reforço, quando é que esses medicamentos começam a chegar para que a população realmente receba isso e não tenha esse problema de ter que comprar, às vezes, medicamentos até mais caros e muitas vezes não tem condição para isso. Da parte da prefeitura, como a Priscila disse, aqueles que não estão no processo regular, nós fizemos a emergencialidade. Agora, no Estado, é algo que a gente tem que ficar atento todos os dias. É algo que tem que se preocupar, é algo que você tem que acompanhar. É igual um morador em situação de rua. Ontem teve lá um pessoal colocou um cartaz lá no Zumira. Eu respeito muito isso. Nós destacamos aqui. E se você pegar o que a gente fez, Nova Esperança ali, o Jardim Zumira tem um histórico muito grande de ter ali pontos de uso, né? E nós colocamos, hoje nós temos uma equipe de humanização que antes você chegava lá, era assim, muita gente andando, hoje você não tem aquele fluxo de pessoas, a gente conseguiu resolver isso, mas com a presença da GCM, da humanização, todos os dias, 24 horas por dia, lá no Jardim Zumira. Agora nós estamos abrindo, por exemplo, a base do São Bento, do Pareceria, que tem construção, do Éden, que vai tudo esse ano, do Éden, de Brigadeiro, que vai inaugurar tudo esse ano, e a próxima base fixa é a da GCM lá no Zumira. Porque se a gente retira aquele grupo de lá, 2 dias depois, se eu retiro o projeto de humanização da rua, que faz um trabalho maravilhoso junto com o SOS, que é qual recebeu esse bloqueio de poder trocar agora imóvel para um lugar maior, diferenciado, longe das moradias das pessoas que não causam confusão. Mas a gente vai esclarecer, vai conseguir liberar isso. Se você tira 2 dias de humanização da rua, vira um caos. Se você tira 1 dia a coleta de lixo da cidade, então são assuntos como o medicamento deles que você tem que estar acompanhando todos os dias. Por isso que nós conseguimos evitar greves aqui, só para fazer um paralelo a isso. Por quê? Porque eu tenho essa visão. Por exemplo, às vezes a empresa chega aqui, os motoristas ganham muito bem. Eles falam assim, às vezes, a empresa. E eu quero mandar um abraço para os motoristas de ônibus, ao qual eu tenho um respeito enorme pelos motoristas, pelos trabalhadores. Aí a empresa fala, não teve acordo, o sindicato fez isso, e começa aquela briga pessoal
Só que eles esquecem que se faltar ônibus, quem não vai poder ir para o médico é a Dona Maria, que mora lá no Canadá e tem um médico marcado, que é aquela pessoa que precisa, aquele menino que precisa ir na escola, que já tem dificuldade, aquela pessoa que precisa fazer uma hemodiálise, que precisa fazer um tratamento de câncer. Então, nós conseguimos, com esse diálogo, entendendo que quem é prejudicado é a população, não teve greve de lixo. Que nós já passamos aqui, vocês lembram quando foram retirados os contêineres? Que ficamos aqui a gente vai esquecendo as coisas, mas vocês lembram disso quando o Panunzio tirou os contêineres das ruas e cachorro ia lá, rasgava, jogava lixo para lixo telado, mosquito verde, aquela coisa errada para toda a cidade? O caos que fez a cidade de Sorocaba. Quando teve aqueles 90 dias de greve de ônibus no governo Crespo, que causou um transtorno enorme, confusão, briga por todo quanto é lugar, o nosso governo não teve. Porque, mas se faz milagre, se é, não sei o quê. Não, eu só tenho atenção com a população. Então, sei o que a população precisa. Então, o medicamento precisa ter essa atenção diária. E posso falar, vai ter que ter sempre, porque, como eu disse, são vários órgãos envolvidos, governo federal, governo estadual, governo municipal. Então, se não houver esse entrosamento, essa preocupação, essa cobrança de resolver, o primeiro dia que não for, falha. Só para constar, com essa folha virada do Fernando. Só para constar, daqui a pouco o Fernando vai fazer o questionamento dele também, mas só para constar, o prefeito mencionou de um vídeo de esclarecimento da secretária da Saúde, né? A doutora Priscila Renata Feliciano. Nós temos o vídeo aqui disponibilizado pela SECOM. Vamos acompanhar então, é claro, o espaço democrático da Cruzeiro FM, possibilitando também que a secretária se manifeste em relação a esse tema dos medicamentos e a sua fala na Câmara Municipal. Vamos acompanhar. Uma fala retirada de contexto na apresentação da LOA de 2026 gerou uma interpretação equivocada. É importante ressaltar que a população de Sorocaba ela não está desabastecida dos medicamentos essenciais nas nossas unidades de saúde. Somente em 2025 já foram investidos mais de 12 milhões em compras de medicamentos, que vocês podem conferir no nosso portal da Transparência. Os medicamentos eles são adquiridos nos trâmites legais. Quando há falta desses medicamentos dos nossos fornecedores, o município busca parcerias com instituições e outros órgãos para que toda a demanda do município seja atendida. Fica então a fala da secretária da Saúde, Priscila Renata Feliciano, também se manifestando sobre esse assunto da falta de medicamentos. Fernando. Prefeito, com relação ainda aos medicamentos, que é o assunto mais sensível no momento, existem as informações de que os problemas eles são localizados por vezes, que eles não são generalizados. Mas a distribuição desses medicamentos, como o senhor mesmo já disse em outras ocasiões, a própria secretária, existe uma logística de distribuição dentro do município. Haveria falhas nessa distribuição, nessa logística do município para a distribuição de medicamentos, já que existem casos isolados em unidades básicas de saúde? Já aconteceu falhas. Não é que existe uma empresa que faz essa distribuição. E já aconteceu sim. Não é que existe essa. Não é que é algo frequente. Existe, acontece. Porque são pessoas, né? Então, você pega por exemplo, quando aconteceu essa questão da bombinha, daí eu liguei 3 vezes depois, eu falei, eu faço isso, eu pego uma pessoa meio desconhecida da prefeitura, eu falo, vá lá na UBS, eu faço isso direto. Qualquer dia vou eu, disfarçado, eu vou lá e veja se tem essa tal medicamento. A pessoa falou, não tem. Eu falei, poxa, cadê a bombinha que chegou agora? Chegou um monte de bombinha e não tá lá. Foi distribuído para a policlínica, para retirar na policlínica. Então, isso é uma falha. Não era para estar na policlínica, era para estar um pouco na policlínica e o resto nas unidades. Né? Lógico, a policlínica tem que ter, porque é uma referência também para as pessoas buscar o medicamento. Então, são casos pontuais que acontecem. Tem uma empresa que faz essa gestão e toda vez que a empresa acaba errando isso e a gente percebe, essa empresa é notificada, multada, como toda empresa. O transporte, ele tem que colocar um ônibus de tal idade. Não pode, se a gente pega um ônibus que está com a idade que não é o que está contratual, essa pessoa é punida. Às vezes é a questão da limpeza nas escolas. A escola não limpou tão bem, então essa empresa é notificada. Então, todos os setores acontecem. Por isso que tem que ter essa fiscalização da prefeitura, dos prestadores de serviço. Na área da saúde, a gente conseguiu avançar muito. Você não tem mais hoje, você pode observar aqui na rádio. Quando a gente fala de problema de saúde, a gente fala essa questão, às vezes, do medicamento, ou a questão do tempo que a pessoa está esperando fazer um exame, uma cirurgia, que é o que a gente está fazendo no Corujão. Mas você não ouve mais aqui, e a gente tinha muito, o pH tal tá um caos, então não sei o que no pH, pode ver que esses problemas praticamente acabaram.
Como que nós acabamos com esse problema? Nós fortalecemos as unidades pré-hospitalares e abrimos outras. Hoje nós temos a gestão da Santa Casa, em 2 unidades, temos a gestão do BOS, a referência, temos a gestão da Zona Norte, que está fazendo toda uma reforma, uma modernização lá. Nós abrimos 5 PAs 24 horas, que foi no Carandá, no Parque São Bento, ali no Abiteto, no Aparecidinho, no Júlio de Mesquita, que desafogou essas UPHs. Nós colocamos ambulâncias nas unidades pré-hospitalares. A pessoa antes tem que esperar o SAMU ir lá para levar. Agora essas ambulâncias já estão lá. Lógico, às vezes tem um trânsito, ela tem que esperar voltar para levar a pessoa, mas ela tem uma celeridade maior. Então nós conseguimos sanar esse problema que também era história. Você lembra? Fila, era vídeo, era não sei o que, era confusão nas UPHs. Eu mesmo, como vereador, quantas vezes não fui lá e mostrava. Hoje você não vê mais isso. Então a gente conseguiu avançar nisso. E qual que é o próximo passo nosso na relação à saúde? É a questão, eu falava ontem com a equipe, é a questão do Corujão avançar e mostrar o resultado para a população, que é o que está avançando, que ele está na primeira fase. São 3 fases onde as pessoas, nós vamos conseguir equilibrar o tempo de espera para a pessoa fazer uma cirurgia. Ontem eu vi uma matéria que tem pessoas em Jundiaí, por exemplo, que esperam 7 anos para fazer uma cirurgia. Isso não tem em Sorocaba, graças a Deus, entendeu? Mas nós temos ainda pessoas que esperam 6 meses para fazer um exame. Que o Corujão está tentando sanar isso. Tem um ouvinte que falou aqui desde 2023, se não me engano, 2024. Então, uma cirurgia ortopédica no joelho, né? É que, por exemplo, aí, tá vendo? A cirurgia ortopédica, ela já é do Estado, tá vendo? A diferença neurológica, ortopédica, já são feitas no regional. Já não é feita no Santa Casa, não é feita na Mamed, no GEPAS, nos nossos hospitais. Então, era uma regulação do Estado. Mas, enfim, é um problema que tem que ser resolvido. Então, essa questão é que a gente tem que avançar. Agora, nós temos que, assim, avaliar, comemorar, não sossegar, mas comemorar esses avanços no que diz respeito à urgência e emergência. Eu falava na outra entrevista que eu estive aqui, que hoje a urgência e emergência nossa, ela não perde nada para qualquer urgência e emergência particular de convênio. Então você pega um convênio, você vai lá no hospital modelo, as pessoas ficam mais tempo lá no hospital modelo para ser atendidas, ou no Samaritano, do que na nossa PH, porque a nossa PH conseguiu trazer essa celeridade importante. Quero mandar um beijo aqui, rapidinho, para a Cirlândia, que está acompanhando. E ela tem sido além de uma grande companheira, ela tem ajudado muito nessa questão da gestão. Ela me ajuda com as equipes de secretariados, com resolver as crises, os problemas, os avanços da cidade. Mas parabenizar, em especial, ela e toda a equipe do Fundo Social pelo grande evento que teve dia 12 na Festa das Crianças. Tudo em parceria com a iniciativa privada. Lotou o Paço Municipal, mas super lotou. Foi a maior festa de crianças que nós já fizemos na história do Paço Municipal. Com distribuição de Bob Goods, com as crianças brincando, comida, sorvete, refrigerante, show, tudo em parceria com a iniciativa privada, num momento mágico que essas crianças viveram, as pessoas felizes. Eu vi vários depoimentos nesse sentido, então parabenizar a equipe do Fundo Social. Só queria complementar a questão dos medicamentos, prefeito. Qual a orientação do senhor como prefeito ao munícipe que vai até uma unidade básica de saúde? Ele passa por um atendimento de consulta e aí é passado para ele uma relação de medicamentos e, de repente, nessa unidade, porventura, nessa não frequência da distribuição de medicamentos, ele não encontra o medicamento lá. Qual é o procedimento? Porque, por vezes, o município fica sem saber o que fazer e os funcionários também não ajudam nesse sentido em informar ou orientar esse munícipe. Então, aí as pessoas acabam indo embora e às vezes tem que comprar esse medicamento com dinheiro que às vezes não tem. Muitas vezes, até complementando, né, Fernando, precisa rodar de UBS em UBS e às vezes não tem nem como fazer esse deslocamento, dependendo da condição física que essa pessoa esteja. Até porque, como o senhor colocou que houve a ampliação de unidades de saúde, você também potencializa a questão da distribuição e da logística desses medicamentos. E essas falhas que, com frequência ou não, ocorrem, elas podem se repetir mais vezes em outras unidades. Como que o senhor pode orientar o município? Nós temos um canal direto, que é o WhatsApp, que é o 1599 129 2426, que é da Ouvidoria da Saúde. 1599 129 2426 e o 156, que a pessoa pode ligar e falar, aconteceu isso comigo. Agora, esses são os canais institucionais oficiais. Pode me chamar também. Pode ir lá, nós temos um Instagram, um WhatsApp corporativo meu, que é o 991754439. Temos as nossas redes sociais, que as mensagens que chegam, todas elas,
nós respondemos, nós encaminhamos, nós damos a resposta. Então, a pessoa pode nos procurar. Agora, é lógico que nós vamos avançar para que esses casos eles evitem de acontecer. Ok, mas imediatamente, prefeito. Ouvidoria. Mas isso resolve imediatamente? Resolve, porque é um WhatsApp. Mas o ouvidor vai até lá, entrega o medicamento, a pessoa... Avisa ela, fala, calma, vamos resolver, já faz um encaminhamento, fala, isso? pode buscar no OBS. Faz. É muito comum isso, entendeu? Mas, por exemplo, né, a questão que o Douglas citou, às vezes a pessoa está numa unidade básica de saúde que é distante de uma outra, que de repente tem esse medicamento, ou ela não tem condições de se locomover. Ok, qual é a situação nesse caso? Vou dar um exemplo para você. Esse caso da bombinha que aconteceu. A pessoa foi na UBS ali no Vila Helena, que chama UBS do Lopes de Oliveira, mas é da Vila Helena. E não tinha. Estava na policlínica, que não tinha sido feita a distribuição. Então, essa pessoa ligou para a ouvidoria falou, nós vamos resolver para a senhora, vamos entrar em contato. Encaminhou, não para a casa dela, mas para a própria UBS da Vila Helena, mandou os produtos que tinha, essa município voltou a buscar no final da tarde esse medicamento. Então faz esse remanejamento para as pessoas quando acontece esse caso pontual. Isso em todos os casos? Todos os casos. A ouvidoria é para isso. A ouvidoria nossa tem um papel atuante hoje, não só burocrático de cadeira. Por exemplo, quando é feita a captação, qualquer evento nas ruas, todas as sextas-feiras, no atendimento das quartas, nós temos não só o ouvidor, mas uma equipe da ouvidoria que tem esse atendimento personalizado com a população, de ouvir, nós fomos ontem lá nesse evento que aconteceu no Ipiranga. Então, uma pessoa reclamou, sei lá, de uma árvore que não caiu. Então, ela não precisa mandar na ouvidoria. Está lá o ouvidor, ou alguém da ouvidoria que vai anotar, e todas essas pessoas têm um retorno por telefone. Nós criamos uma ouvidoria humanizada, não mecânica, que ninguém enxerga. Hoje a pessoa sabe quem é o ouvidor, sabe quem são as pessoas, e as pessoas têm resposta. Qual que é esse contato, de novo, da ouvidoria? Porque uma das reclamações é que 156, volta e meia, não está funcionando. Ou o WhatsApp. Qual que é o contato do WhatsApp? 99. Deixa eu pegar aqui que saiu. Bom, a gente já passa essas informações. 129 99129 26. Você ouvinte do Jornal da Cruzeiro, ouvidoria da Prefeitura pelo WhatsApp 15 99129 2426. 99129-2426. Até porque, né, prefeito, volta e meia a gente recebe a informação, olha, a gente liga no 156, o 56 não está atendendo, está com algum tipo de problema e tudo mais. De repente, pelo WhatsApp se torna um canal um pouco mais direto, um pouco mais rápido. Se é um problema, não fala no outro. Prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, olha, a gente está no limite do nosso horário, eu queria agradecer ao prefeito por estar aqui para prestar contas, principalmente essas questões da área da saúde, até porque muitos ouvintes, prefeito, têm procurado o jornalismo da Cruzeiro FM buscando respostas em relação a essas situações. O senhor mencionou do Corujão, por exemplo, que tem de ouvinte procurando aí respostas também com relação a filas de cirurgia. O senhor mencionou de caminhar aí com o Corujão da Saúde, algo muito necessário também, porque muitos ouvintes também muito esperado pela população. Exatamente. Né? Então a gente espera que esses ouvintes sejam atendidos o mais rápido possível, mas a questão dos medicamentos também já é esclarecida. Você tem mais informação? É só reforçar aqui, André, chegou a informação, né? Nós falamos já na abertura do jornal sobre o Mega Refis, que foi prorrogado até o dia 22 de dezembro. Uma publicação, inclusive, feita há poucos instantes no Instagram da Prefeitura, né? Nas redes sociais da Prefeitura, dando conta de que esse Mega Refis teria sido prorrogado até o dia 22 agora de outubro. Conversei há pouco com Eduardo Santinon, que está acompanhando o prefeito, e realmente a prorrogação segue até 22 de dezembro. Então, para ninguém correndo fazer o Mega Refis, obviamente que é importante que quanto antes você faça, mas essa prorrogação foi até o dia 22 de dezembro. Ô Douglas, dia 21 também vai acontecer mais uma edição do Mutirão de Empregos. Pessoa que está procurando emprego, quer melhorar a oportunidade de emprego, é só chegar no Parque Tecnológico. Você vai poder ir lá, vai ter não precisa fazer inscrição, você vai direto, vai ser atendido, vai ser bem bacana. Então, dia 21 de outubro, mais um mutirão de empregos, com muitas empresas contratando. Ontem eu falei bastante também à noite com o pessoal da Toyota. Tenho conversado com eles por causa daquele desafio que eles estão passando lá. Uhum. Eles não vão fazer nenhuma demissão, vão segurar todo mundo, vão pagar todo mundo. Estão parados a fábrica de Porto Feliz. Uhum. Então, isso automaticamente para as outras fábricas. Uhum. Nós estamos fazendo a liberação que chegaram, mas eu vou trazer os nomes aqui na próxima quarta-feira. Na próxima quarta-feira eu vou estar em El Salvador. Um encontro com o prefeito de São Salvador,
ministros de El Salvador e provavelmente o presidente Bukele, onde vai assinar um convênio já elaborado para essa questão do tarifaço, onde nós vamos, através da Câmara de Comércio, as pessoas que do Brasil, não é só Sorocaba, do Brasil, que exportam para os Estados Unidos e não querem pagar o tarifaço, elas vão ter essa oportunidade através do caminho de El Salvador. Acho que não vai ficar do mesmo preço que se fosse direto, mas vai ficar mais barato do que pagar. A gente tenta um contato por telefone, então. É ótimo, e legal, fica ótimo. Eu não sei como que é o fuso horário, depois a gente combina, mas a gente fala a qualquer momento lá. E se precisar, se der para colocar por vídeo, a gente coloca com as autoridades de lá também. Então é importante, a gente tenta fazer por telefone. E além disso, a troca de parcerias com o nosso parque tecnológico. Então, é para trazer empresas, que lá é um país que tem crescido, desenvolvido, tem sido uma referência na questão da segurança. 3 horas a menos. 3 horas a menos. A gente negocia. Tá. Então nós vamos fazer essa grande parceria aí e vamos manter vocês informados. Viu, prefeito, rapidinho, no limite, viu, Fernando? no dia da questão do encontro lá do trabalho, acabei esquecendo aí o nome do evento. Mutirão. Do mutirão. É o ônibus gratuito também, é isso? Isso, também. A pessoa tem esse acesso, é muito bacana. Muita gente pergunta a respeito disso. E tem os cursos também que a pessoa pode fazer. Certo. Prefeito, agradecer mais uma vez a sua participação. Obrigado pela presença, trazendo informações importantes sobre a questão principalmente da saúde. Obrigado pela participação, viu, prefeito? Eu que agradeço, Deus abençoe a todos vocês e vamos continuar trabalhando incansavelmente para fazer dessa cidade a melhor cidade do Brasil para se viver. Deus abençoe a todos. 9h58 agora.